Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Santos e esse é o canal Bacharel. Para quem é inscrito aqui no canal ou para quem já viu um vídeo meu, sabe que eu uso esse espaço para falar de negócios, ideias de negócios, de empreendedorismo, propósito. Essa foi a intenção. Aí eu suspendi as gravações para poder reformular melhor e hoje eu começo com o formato de podcast. Nada mais interessante do que trazer pessoas para falar das experiências dela, das ideias de negócio delas, de como elas desenvolveram. E hoje, para abrir esse podcast, eu tenho uma convidada, ela é arquiteta e ela teve uma ideia de negócio voltada para as pessoas de baixa renda, na área da construção. Mas antes de chamá-la aqui, eu tava morrendo de saudade e eu vou chamar a vinheta primeiro. Então, roda a vinheta. A Denise, ela é arquiteta, né, e teve uma ideia de negócio e de focar em construções para as pessoas de baixa renda. Então é um prazer estar aqui com você, Denise, e eu queria que você explicasse aí, trouxesse essa história sua desde lá de trás, como é que surgiu essa ideia, por que você teve essa ideia e desejou trabalhar focado assim, dessa forma, né? Conta um pouquinho pra gente como que você criou, como você desenvolveu. Vamos conversar aqui. Perfeito. Jaqueline, mais uma vez é um prazer. A gente é agradece o convite. Eu, Denise, enquanto arquiteta e urbanista fundadora da Dona Obra, estou representando a Dona Obra. Né? Então, da Dona Obra agradece o convite, a oportunidade. A gente sempre fala que essas são oportunidades, principalmente para quem está na faculdade, vai entrar na faculdade, né? Saindo da escola, pensando na faculdade ou já está na faculdade e querendo entender um pouco os caminhos de profissão. A gente acha sempre bacana estar conversando e estar próximo desses alunos para mostrar um pouquinho o que é essa vida prática, que a gente só descobre mesmo quando vai para a prática, né? A universidade. A faculdade, ela, né, infelizmente, eu falo por mim, ela não te dá essa coisa os caminhos para você, ela te dá o operacional, que você tem que fazer, o que você aprende ali, né? Não te dá os caminhos para você buscar ali a se desenvolver, né? Ou dependendo da área que você precisa dos clientes, precisa da renda, precisa virar adulto, ela não te dá esses caminhos, né? Exatamente. E a gente até observa que alguns cursos, mais recentemente, como os cursos de administração, os cursos na parte jurídica, eles até fundaram, ainda em faculdade, você vê empresas júniores, em que pode-se já colocar e inserir o aluno na prática para fazer, para prestar serviço para a população, mas em geral fica muito restrito a essa área. Então, arquitetura, engenharia, a gente sofre um pouquinho mais e realmente a gente aprende na marra quando a gente se forma. E aí, agora, o que eu vou fazer, né? Quais são os caminhos possíveis? E justamente por não ter essa bagagem de experiência prática na época da faculdade, que a gente até busca fazendo estágio, né? Então, a gente ainda tem as possibilidades ali. Quando vai para o segundo ano, eu já comecei a estagiar desde o segundo ano da faculdade. Isso foi muito bom para complicar um pouquinho ainda mais, porque eu vi o leque de opções que eu teria. E a faculdade, ela te ajudou nesse estágio? Ela te encaminhou ou não? Você conseguiu por si só? Eu consegui por mim mesma, porque de fato eu percebi que era uma lacuna da faculdade. E que se eu ficasse realmente sem o estágio, ou esperasse aquele momento do estágio obrigatório, que é lá no final já do curso, eu ia perder muita coisa do ponto de vista de bagagem profissional. Desde aquele momento, eu já tinha o interesse em buscar essa bagagem. Então, segundo ano de faculdade, quando eu entendi que era uma lacuna da universidade, eu falei, deixa eu ir atrás de estágio. E aí, então, eu fiz faculdade já há algum tempo. Eu me formei em 2022 eu me formei. Então, 2002, desculpa. Não, 2002. Olha aí, a gente perdeu. A gente tem que mentir aqui da idade, né? Mas eu me formei em 2002 e desde então eu vim entendendo quais seriam os caminhos possíveis. E na arquitetura, os caminhos possíveis para quem é arquiteto é o caminho de trabalhar
ou como arquiteto de interior, ou como arquiteto projetista dentro de um grande escritório de arquitetura, sempre voltado para uma classe A, né? Para quem é muito privilegiado e pode pagar um arquiteto. Eu sempre ouvi isso, arquiteto é caro, era o que a gente ouvia, né? E aí o meu caminho... Você fez, quando você escolheu a arquitetura, você tinha isso em mente, trabalhar com esse público? Na verdade, eu ainda não sabia muito o que eu queria, mas o que me chamava muito na faculdade era a parte do urbanismo, era a parte da cidade, da parte do planejamento urbano, Sim. Porque era o momento em que eu me aproximava um pouco mais daquilo que eu já tinha uma pontinha de inquietação, mas eu ainda não sabia o que era. Que é justamente o momento em que eu consigo me aproximar de uma população que não tem acesso a essa arquitetura. Quando você começa a pensar no macro, na cidade, é que você tem que olhar não para aquela bolha de quem pode pagar por um serviço que a princípio é caro. Eu tinha essa inquietação, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não encontrei de que maneira eu poderia dar vazão a essa inquietação. Então, na minha cidade, em Campo Grande, onde eu morava, existia o universo um pouco diferente do universo aqui de Recife. Em Campo Grande existe uma população que é uma população de menor renda, mas não é de extrema pobreza como a gente vê aqui em Recife. E foi justamente quando eu cheguei em Recife, me deparando com essa realidade de tantas comunidades que estão aí no horizonte da cidade, que a questão da desigualdade pegou forte. Eu falei, não, eu preciso estar onde ninguém quer estar, né? E o que eu vou fazer, então... enquanto arquiteto, a gente sempre fala, eu falo a gente porque somos eu e Juliana Lobo, cofundadora da Dona Obra. Essa é uma inquietação que nos era comum. Como a gente faz? A gente se reconhece privilegiada. Como, enquanto cidadã privilegiada, o que eu posso fazer para dar resposta a quem é menos privilegiado que eu? Olhando para esse universo de comunidades, o que eu posso fazer para dar resposta para essas pessoas que não têm acesso, mas precisam de uma moradia de uma digna. Assistência, com certeza. E assim, a gente não está falando de um projeto luminotécnico. Eu estou falando de uma casa que não tem reboco. Eu estou falando de uma casa que não tem nem janela para entrar a iluminação. Casas que sofrem, a gente fala que são casas doentes, que sofrem com problemas de infiltração, de mofo, de falta de ventilação. Na cidade do Recife, 5h30 da manhã, está 28 graus, agora no verão, o verão se aproximando, mas dentro dessas casas já está 35 graus há muito tempo, porque não existe uma janela para trazer ventilação. Sim. E aí você para se perguntar como que é o desenvolvimento dessa família, dessas crianças que moram nessas condições. E o que eu posso fazer para acessar essas famílias. E aí veio a ideia da Dona Obra, né? A Dona Obra... Então você teve essa ideia e acionou uma amiga, uma parceira, ou você teve em conjunto com a Juliana, né? Que você falou. Juliana Lobo, que é minha sócia. Juliana. Nós já fazíamos algumas ações voluntárias num projeto social aqui da cidade. Um projeto que fazia melhorias, reformas habitacionais de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Então, vocês já estavam nesse projeto. Como chama o projeto? Casa Vincular. Hoje a Casa Vincular... Ele é vinculado a algum órgão? Não, ele é uma organização de uma comunidade católica daqui de Recife. Sim. E aí é uma comunidade que fundou esse projeto. Hoje esse projeto ele existe e ele já tem um leque maior de atuação. Ele atende pessoas em situação de rua, moradoras em situação de rua. Sim. E algumas pessoas procuravam o projeto Vincular, que hoje é Casa Vincular, para dizer, olha, eu estou com uma situação de perder os meus filhos, a guarda dos meus filhos, porque a minha casa não é uma casa digna. E vieram aqui bater na minha porta dizendo que ou eu arrumo a minha casa ou eu vou perder a guarda dos meus filhos. Eu e Juliana nos conhecemos nesse projeto social e fazíamos trabalho voluntário. Só que o trabalho voluntário, primeiro, ele só acontecia aos finais de semana, né? Então, as reformas e etc. aconteciam aos finais de semana.
E a gente passava o restante do nosso tempo, de segunda a sexta-feira, 12, 14 horas por dia, dentro de escritórios, dentro de construtoras, trabalhando para os moradores de Boa Viagem, né? Que moram na Avenida Boa Viagem. Então... Isso foi na época do estágio? Não, já depois do estágio. Já depois de uma bagagem de faculdade, já morando aqui em Recife. Eu já tinha me formado. Porque primeiro você atendeu essa classe, né? Depois você teve a ideia, né? Na verdade, começou fazendo... A gente, através do projeto social, a gente começou a ter contato, proximidade com essa população. Sim. Né? Isso trouxe uma inquietação ainda maior para a gente, no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa. Agora, como que a gente vai fazer só aos finais de semana? Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como doar 100% do meu tempo de segunda a sexta, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, e o projeto social não pagava conta, né? Sim. Então, o que a gente vai fazer? O que é possível fazer? Foi aí que nós tivemos a ideia, estudando muito para entender o que era possível fazer, nós nos deparamos com o conceito do empreendedorismo de impacto social, que é quando você consegue abrir uma empresa que seja autossustentável, só que essa empresa, o produto final dela, de venda e etc., é um produto que é desenvolvido para dar resposta a um problema social existente. Então, é um produto que você entende como estruturá-lo para que essa população vulnerável consiga acessar, né, sim. Esse produto. Então, eu estou vendendo esse copo. Você não vai vender o copo que você vende não sei nem se pode falar marca aqui, mas um copo que você vende numa grande casa de móvel de decoração. Sim. Você não vai vender esse copo no mesmo valor que você venderia para uma população de menor renda. Você tem que entender o que você vai vender para essa população, qual que é a necessidade, qual é o custo, enfim. É um outro método de entender de fato qual que é a demanda dessa população e criar um produto exclusivo para essa população. Então, nós trabalhamos entendendo no âmbito dos negócios de impacto social. Se a gente puder voltar um pouquinho na questão da faculdade, né? Esse foi o primeiro obstáculo que a gente... O primeiro obstáculo que a gente encontrou, porque nós não aprendemos a empreender. Então, é isso que eu volto a dizer, né? A maioria dos cursos, né? A gente não pode generalizar. Agora as coisas estão começando a mudar, mas eu ainda vejo que não tem essa coisa do empreender. A coisa do empreender, a criança quando está no ensino fundamental, a gente tem aquele padrão que você mede o aluno com a prova, não é? Sim. A prova. Se foi mal na prova, se tirou, né, nota baixa, entende-se que aquele aluno é ruim, que aquele aluno talvez não estudou e não sei o quê. E às vezes não. Às vezes aquela criança, aquele adolescente tem um perfil que não se encaixa naquele padrão ali. Né? Eu sei que a gente está ali aprendendo, o ensino fundamental ainda é o básico que toda criança e adolescente precisa aprender. Mas ali tem crianças que já têm esse instinto empreendedor. Então, talvez o sistema que rege o ensino não entende aquela criança empreendedora, porque nem sempre aquela criança que tem um perfil diferenciado, ela vai tirar boas notas. Exatamente. Então você vê como que o problema é bem mais, né, bem mais uma fundo, caixinha, bem mais padrãozinho que já está formatado. Isso acaba limitando muito, principalmente desse ponto do desenvolvimento criativo de soluções, né? Engessa muito a forma como a gente sai, e isso, imagina, desde a nossa formação na isso escola. Vai para faculdade. Isso vai para faculdade. Foi o que eu senti, foi o que você sentiu. Exatamente. É o que sente a maioria das pessoas, pelo menos, que eu vejo por aí, que eu converso. Praticamente uma mudança de cultura, né? Porque se a gente for olhar, principalmente, talvez até para a nossa geração, era uma cultura de você estuda, você passa todas as matérias, você tira as melhores notas e você vai estudar para fazer concurso. Ponto.
O sucesso era você ter estabilidade, principalmente por movimentos econômicos que existiam na época, de muita oscilação de economia, inflação e etc. Não, você precisa ter estabilidade. E estabilidade era concurso público. Então, assim, estude, continue E aqui no estudando. Nordeste é bem forte essa coisa do concurso público. Eu noto isso, né? Talvez mais do que em outros estados. Assim, eu tenho a impressão que é o geral, assim, é da nossa cultura mesmo, essa coisa da estabilidade. Mas graças a Deus que tem mudado, né? A gente tem observado outros horizontes. E esse foi um ponto chave, assim, porque de fato a gente não aprende a empreender. Então, não sei se você teve essa sensação. Você sai com o diploma na mão, eu tive essa sensação do bacharel sem rumo. Você se sente... E agora? O que eu vou fazer? Você se sente sem rumo, né? Exatamente. Você não sabe para onde vai, com quem fala, o que faz. E a vida te cobrando nas contas, né? E o que eu vou fazer, e na verdade, assim, não existe a possibilidade de o que eu vou criar. É assim, onde eu vou conseguir me encaixar, porque é isso. Exatamente. Aí você acaba também pegando aquelas oportunidades, qualquer que aparece, dependendo da urgência e da necessidade de cada um, que é particular de cada um, né? A minha vida, o decorrer da minha vida, talvez não é igual ao seu. Exatamente. A minha necessidade de urgência talvez era maior que a sua, e assim vai, de pessoa eu tenho colegas que por motivos financeiros precisavam se submeter mesmo a determinadas situações de empregos que às vezes não tinham nem nada a ver com... totalmente fora da área, mas precisava daquela renda, para né? poder pra manter pagar família, aluguel, alimentação, E aí, nesse movimento todo, nós percebemos, eu e Juliana, e aí já juntas conversando muito sobre isso, a gente entendeu que era possível, primeiro, era possível a gente fazer diferente, né? Realmente, não é nem fazer diferente, é fugir um pouco daquele... Do tradicional, do que já estava imposto. Do que já está pronto. Do que já estava pronto, do que já estava imposto. Nós mergulhamos no mundo de negócios de impacto social, né? Existe não sei se você já ouviu falar em Mohamed Yunus, ele é um prêmio Nobel da Paz, ele ganhou em 2006, se eu não me engano, ele é um economista indiano. Sim. Ele fundou um banco voltado, público 99% feminino, voltado para empréstimos de dinheiros para mulheres em situação de extrema pobreza na Índia para trabalhar com artesanato. Ele é o criador do conceito do negócio de impacto social. Sim. Quando você consegue oferecer uma solução que resolva o problema de uma pessoa, com essa pessoa pagando, obviamente, ela paga, completamente diferente da lógica do lucro pelo lucro e é só o lucro. Não, é pelo contrário. Quanto mais você lucra, mais você consegue reverter impacto social. Eu e Gil, a gente mergulhou no universo de negócio de impacto social e a gente descobriu que era possível trabalhar com arquitetura desde que fosse um produto muito formatado, arquitetura para baixa renda, Sim. desde que fosse um produto muito formatado para essa população. Né? Então, hoje, a gente trabalha, só para explicar um pouco mais e trazer o que é isso, né? Nós trabalhamos vendendo... De que forma, né? Acontece isso. E também, né, muitas pessoas vão estar nos assistindo e nos ouvindo. Às vezes a pessoa se encaixa aí nesse perfil para poder também, né, solicitar a dona obra. Por que não, né? A dona obra, nós trabalhamos com a venda de kits de reforma por ambiente ou pacote de serviço, que é isso. Por exemplo, você quer... pacotes prontos, você fala? Por exemplo, eu quero reformar o meu banheiro. Então, a gente está dizendo que é para a população de menor renda, então... Entenda que as casas que a gente atende são casas assim, que quando grandes elas têm 35 metros quadrados, tem 25 metros quadrados. E nesses 25 metros quadrados eu tenho uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro. E esse quarto, sala, está sendo dividido e eu tenho 7 moradores dentro dessa casa, por exemplo, né? Sim. E aí nós vendemos kits de reforma para essa população, então, por ambiente, então vamos reformar o banheiro, vamos reformar a cozinha, de acordo com a necessidade da casa naquele momento. E esses kits, eles são vendidos para essa população. A gente já entrega o material, todo o material, a gente entrega a mão de obra qualificada, o projeto quando necessário, para entender, de repente, reformulação de layout, etc. Tudo isso num pacote
uma reforma rápida que é feita no máximo em 15 dias. Mas consegue mexer assim na estrutura, se precisar, né, encanamento, alguma coisa ali que está estourada? Essa parte estrutural de, por exemplo, se a gente está falando de uma infiltração, como você trouxe a questão da encanação, né? Sim. Isso a gente faz, porque é onde eu preciso atuar para resolver o problema da casa. Uma casa que tem infiltração, por exemplo. Normalmente essa infiltração ela tem uma origem. Para resolver, eu vou precisar atacar essa origem. O que nós não fazemos é mexer na estrutura já existente. Por exemplo, no alicerce construção. mesmo, né? Construção, a gente que, não verdade, faz. É uma reforma, né? Não é uma construção. Isso, é uma reforma de um ambiente que já foi construído com muita luta, né? Sim. De uma família que já foi muito dinheiro nessa construção. Dessas casas inacabadas que a gente olha para esse horizonte e percebem as favelas, né? As comunidades. Então, o objetivo da Dona Obra é melhorar esse ambiente que já está construído. Porque para a construção do zero, a gente tem muita solução aí fora, inclusive Minha Casa e Minha Vida e etc. Mas quem que olha para essas casas que foram autoconstruídas, porque normalmente são frutos de uma invasão, mas uma invasão que hoje já está regularizada pela prefeitura, e aí são comunidades que existem há quantos anos, e quem olha para moradia digna, para fornecer moradia digna dessas casas que já estão construídas. A Dona Obra veio resolver esse problema. A gente vende esses kits de reforma, as reformas são rápidas, em até 15 dias, e a gente parcela tudo isso em 30 vezes no boleto, né? Porque geralmente, né, as pessoas nem todas vão ter cartão, né? Já é outro perfil, né? Aí faz boleto. Acesso ao crédito não existe. O crédito que essas pessoas têm, a gente fala, normalmente é o nome que elas carregam, porque elas não conseguem acesso ao crédito num banco, por exemplo. Um cartão de crédito, mais difícil, por exemplo. Né? Porque exatamente. A renda é baixa, né? Exatamente. A gente trabalha com uma família, em média, famílias que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. A gente está falando dessa renda familiar de pessoas com até 7, 8 moradoras na casa, que juntos, somando a renda de todos, quando muito, 3 salários mínimos, né? Então, é uma população bastante vulnerável. E se você pensar nessa solução, por que essa solução, né? Por que o material? Por que a mão de obra qualificada? É porque nós fizemos muita pesquisa para poder validar essa problemática aqui em Recife, né? Nas comunidades de Recife. Foram 8 meses de ideação da Dona Obra, validando essa problemática nas comunidades. E aí nós entendemos que o maior problema dessa população, essa população ela está construindo, ela constrói. Tanto é que as favelas estão aí mostrando as casas construídas. Mas por que elas constroem casas tão insalubres? Primeiro ponto é a ausência de uma mão de obra qualificada. Então, uma mão de obra que não é qualificada... Falta de planejamento também, né? Completamente. Bom, não existe planejamento. Quando executa o ambiente, são ambientes que... Eita, depois que ergueu a parede que vê, ficou pequeno demais, ficou grande demais. Quebra a parede que construiu, ou vamos ter que reformular. E aí já foi material que essa família, o dinheiro que essa família investiu em material, precisa comprar mais material. Aí tem que comprar mais material, separou o dinheiro do material. Agora eu preciso pagar a mão de obra para refazer o trabalho. Já foi meu dinheiro, não tenho mais dinheiro. É um ciclo vicioso, a casa nunca fica pronta. Tem casas que a gente entrou que já estavam sendo construídas há 2 anos. Porque é esse ciclo vicioso. A mão de obra não é qualificada, não dimensiona e nem planeja adequadamente, combina um preço no início da obra. Depois de uma semana fala, eita, é pior do que eu imaginava, é um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava. Aí recombina esse preço, a família não tem dinheiro para pagar essa diferença, e isso a casa não termina nunca. Por isso a mão de obra qualificada. A questão do projeto. No nosso Instagram, inclusive, é possível verificar. Teve uma casa que a gente entrou, da Stephanie, que o banheiro que o espaço para o banheiro que o pedreiro tinha determinado era um espaço de 80 centímetros por 3 metros de comprimento. 80 centímetros é a largura de uma porta, de um quarto. E comprido, né? E muito extenso. E como que você vai fazer disso um banheiro? É uma corrida de obstáculos, né? Primeiro você passa pela porta, depois pula o vaso sanitário, porque em 80 centímetros...
E a gente precisou, quando a gente fala do projeto, é para isso, para você fazer uma única vez e fazer bem feito, um ambiente que foi planejado para atender critérios básicos assim de acessibilidade, né? A gestão da obra somos nós que fazemos também, então a gente consegue pensar em cronogramas. Então a sua equipe, quantas pessoas? Você, a Juliana? Nós temos a parte de escritório, que somos 4, eu e Gil, somos arquitetas, cofundadoras da Dona Obra. A gente tem Rayane, que é a nossa engenheira civil, e a gente tem Mariana, que é a nossa estagiária. Então, no escritório somos nós 4, e aí nós temos equipes executoras de mão de obra, né, que são equipes que a gente forma por demanda. Atualmente, 3 equipes trabalhando com a gente consegue ajustar para uma média de 7 reformas mês, aí vai que é o nosso fluxo. acionando essas equipes conforme vai aparecendo a necessidade. As exatamente, obras, né? Exatamente. E por que em 15 dias, né? Por que as obras precisam ser rápidas? Porque, mais uma vez, a gente está dizendo que é o único banheiro da casa, que é o único quarto da casa, é a única sala da casa. Tem que ser rápido, senão a pessoa não tem onde ficar. Exatamente. Então, eu vou fazer uma reforma da cozinha. A gente sabe o transtorno que é fazer uma reforma dentro de casa, mas a gente tem um banheiro numa suíte para equalizar, tem um outro quarto. Nessas casas, não. Né? Então, tem que ser reformas rápidas. E o parcelamento em 30 vezes no boleto, porque é a única forma que essas famílias têm de conseguir acesso a um profissional qualificado. É só pagando no boleto. Normalmente, o pedreiro, quando você vai para a periferia, e mesmo em obra que a gente faz de arquitetura convencional, você tem que semanalmente desembolsar um valor para pagar a tua mão de obra, né? Essa família, ela não tem condições desse desembolso semanal. Então, a gente entra, a gente faz a reforma em 10 dias e aí elas ficam pagando esse pacote todo em 30 vezes no boleto, em parcelas que cabem no bolso para não haver o comprometimento da renda familiar, né? E aí, tudo isso depois vamos pensar, se eu me formei em 2002, de 2002, quantos anos já são em que a gente precisou passar por muitas experiências de... Ritas. Agora... Eu vou continuar. Não, a gente continua. Sai uma musiquinha ali, fundo musical, mas a gente fundo musical a gente já estava dançando. Faz parte. Foi necessário, depois de formada, foi necessário que eu experimentasse todo um leque de opções que a faculdade dá pra gente. E depois de ter passado por aquelas caixinhas já formatadas, então eu já fui arquiteta de interiores, eu já fui arquiteta paisagista, eu já trabalhei em marmoaria, eu já fui gestora em construtora. Juliana, minha sócia, trabalhava com arquitetura tradicional em escritórios. Veio adquirindo toda essa experiência. A gente precisou passar por tudo isso para, depois de algum tempo já de formada e já com uma carreira estabelecida, ser apresentada ao universo do empreender. De que a gente poderia fazer... Entendi agora. De que a gente poderia fazer algo que fugisse aquele padrãozinho em que eu não dependesse de terceiros e eu poderia ser a minha própria chefe. Isso não aí é que você caiu a ficha, vamos dizer assim, né? Que você entendeu que você era a sua chefe. Que você não, né? Que eu poderia era ser, outro né? nível, né? Que eu poderia ser. Que você poderia ser, Porque, assim, quando você começa a trilhar essa coisa do empreendedorismo, né? Você, ou autônomo, ou profissional liberal, é disciplina. Primeiro você tem que mudar a mente. Isso. Quem não tem essa mente preparada, ela não vai conseguir empreender, né? Por mais que a pessoa tenha aquela veia empreendedora, se a mente não tiver modificada, você não consegue, porque você vai ter que gerir tudo. Exato. Tudo, igual, você teve a ideia desse negócio, que a gente chama de startup, vamos dizer aí, e aí você teve a ideia. Muitas pessoas têm muitas ideias todo dia, a cada segundo, pessoas têm milhares de ideias. Nós demoramos um ano para tirar a ideia do papel. Então, aí como tirar essa ideia, né? Eu tenho aqui minha ideia, sei lá,
de um negócio. Como que eu vou desenvolver essa ideia? Aí entra aquela coisa de ficar perdida de novo. Já tô perdida com o meu diploma, vamos dizer assim, né? Que saiu da faculdade sem essa coisa. Como que vocês conseguiram para colocar em prática? O primeiro ponto, isso é um ponto positivo de Recife, que Recife tem algumas iniciativas, algumas organizações que dão suporte a empreendedores, né? Que incentivam, né? Que incentivam e que tem programas específicos para quem deseja tirar uma ideia do papel e desenvolver um negócio. Então, a Dona Obra ela passou por 2 deles aqui em Recife, que foi o Porto Social e o Porto Digital. Nós fomos, o que a gente fala no mundo das startups, de incubadas. E ficar incubadas, né? Com a ideia, né? No primeiro momento, o primeiro ano foi no Porto Social, que ele é muito voltado ele tem uma pegada mais de Para quem, assim, tá ouvindo a gente, ouvendo e não sabe, né, como é, assim, ficar incubado. Eu chego lá com uma ideia, mas não, para você, né, tem que ter um processo, é isso? Você tem que prestar uma prova para entrar nesse lugar? No caso do Porto Social, tanto do Porto Social quanto do Porto Digital, eles abrem editais para que você inscreva o teu negócio ou a tua ideia. No nosso caso, a gente inscreveu a ideia que a gente tinha. E precisa do que para passar, assim? Basicamente, você tem que levar a tua ideia. É um processo seletivo. Eles vão avaliar, por exemplo, foram 35 organizações selecionadas e foram mais de 265 inscritas. Então, nesse primeiro processo seletivo nosso, foram 265 ideias que foram apresentadas ao Porto Social e o Porto Social escolheu 35 para fazer a trilha. Qual que é o critério que eles usam para escolher? Você sabe falar? Aí são os critérios internos. Deles lá que você não sabe. Mas eu posso dizer um pouquinho. Uma coisa é você ter, o que você falou da mudança de pensamento. Uma coisa da mente, né? Que é o mindset. Uma coisa é você ter uma ideia. Outra coisa é você, para além da ideia, saber como estruturá-la e desenvolvê-la. Então, além da ideia, eu já tenho que ter um norte, mais ou menos, para eles entenderem que eu não estou perdidona. Exatamente. E aí me aprovar ali e eu ficar incubada, né? É basicamente assim. Se você chegar muito crua lá só com a ideia, tem probabilidade de não pegar essa incubação. Exatamente. Entendi. Por exemplo, às vezes a gente cria soluções da nossa cabeça. Por exemplo, esse copo aqui, eu vou fazer um copo de vidro. Mas e aí? Essa é uma dor? Existe um público que quer comprar esse copo? Tem que identificar, então, né? Você tem que saber identificar. Eles vão avaliar... Na sociedade, né? A autenticidade, se de fato é uma dor autêntica, se existe um público que vá comprar o teu produto ou a tua solução. É isso no caso de um negócio, mas pode ser, por exemplo, uma ONG, que você queira desenvolver uma ONG para resolver o quê? O problema da fome, como o projeto vincular que eu citei, né? Sim. Que atende essas pessoas. São ideias diversas, exatamente, não tem um critério, nada. Exatamente. Né? Você apresenta e eles vão entender se aquilo faz sentido, se existe uma demanda para aquilo e se você tem um mínimo de... se você demonstra ter um mínimo de habilidade para desenvolver e estruturar a ideia e desenvolver aquela ideia. Então, para quem está com uma ideia aí em mente, para quem já, né, tá querendo aí montar um negócio, já fica a informação para a pessoa não ficar perdida, mas se ela, né, nortear o seu pensamento, sua ideia e buscar esses órgãos, né? Não sei se toda cidade, não é toda cidade, não todo são estado todas, que tem, né? Não são todas que têm organizações como o Porto Digital, o Porto Social, mas, por exemplo, eu tenho certeza que em toda cidade deve ter um Sebrae ou um braço do Sebrae. O Sebrae que é o mais assim, comum, vamos dizer assim, né? Que ele está espalhado aí pelo Brasil todo. Que tem que mostrado algumas soluções no âmbito empreendedor. Ali, né? E aí nós fomos selecionadas quando nós tivemos assim, pronto, agora a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente já sabe com quem que a gente quer trabalhar, vamos estruturar um plano de nascimento dessa empresa. Eu e Gil, literalmente, nós escrevemos o que seria tirar a Dona Obra do papel em um ano. Antes de ficar lá incubada nesse órgão. Foi para justamente escreveu tudo. Processo seletivo.
nós já sabíamos o que seria o ano de 2019, que foi quando nasceu a Dona Obra. A gente, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, a gente já tinha todos os passos da Dona Obra trilhado para tirar essa ideia do papel. Por isso que tem a importância de você ter aquele amor, né? Aquela gana pela sua ideia, de acreditar nela. Porque muita gente tem a ideia, mas a ideia tá ali e fica ali, não tem aquele amor, tem aquela procrastinação, né? Eu vou ver daqui um mês como é que eu faço, daqui um ano, mais pra frente, vai indo, né? E também agarram oportunidades, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, esse celular tá vendendo muito, então eu vou trabalhar com a venda desse celular. Mas você ama vender esse celular, você tem que amar. Tem que porque amar. No universo do empreendedor trabalho. É resiliência. Muito trabalho. Resiliência. É muito trabalho e o que mantém a resiliência é o propósito. Se você não tem o propósito autêntico, você não vai conseguir por tanto tempo. Eu e Gil, a gente, em 2021, já são 2 anos de Dona Obra, né? 19, 20, 3 anos de Dona Obra. A gente, isso, 3 anos. Foi 1 ano de ideação, 2019, 3 anos já. O primeiro ano foi ideação e 2 anos com a Dona Obra já formalizada. Então a Dona Obra já tem 2 anos. 3 anos. 2 anos. Formalizada são 2 anos. E a gente está engatinhando ainda, né? Engatinhando. Vocês, né, se comprometeram a pegar um mercado ali complicado, né? Que demanda muito trabalho, muita dedicação, muito amor mesmo, que foi o que você falou. E não tem, para quem quer empreender, não tem outro caminho, né? Porque as pessoas romantizam muito, né? Isso. Fica romantizando, eu tenho uma ideia que vai estourar, não sei o quê, não é? A gente costuma brincar, né? Que quem vê close não vê corre, não, só a gente sabe. Quem vê close, bonito lá, não vê nada. Só a gente sabe o que a gente passa. E é isso, esses programas, né, que a gente estava falando que apoiam o empreendedorismo. Então, a ideia a gente incubou, vamos assim dizer, no Porto Social. Então, para além do desenvolvimento dessa ideia, toda essa estrutura de vamos a campo pesquisar, o Porto Social, para quem não sabe, é aqui em Recife, né? Isso. Que é esse órgão que dá esse respaldo para quem tem ideias, né? Isso, exatamente. De repente, eu não sei, né? Se todo mundo, se no seu estado, na sua cidade, tem um órgão assim, né? Que é muito bom, né? Exato. Porque para quem tem a ideia de negócio, não fica à deriva, não fica sem rumo. Eles dão de fato, eles fazem um acompanhamento, serve muito como uma validação, se você está no caminho certo, o que pode ser ajudado. E bom, aí eu já estou partindo para outros caminhos, mas às vezes acontece também da pessoa ficar incubada e depois não levar adiante. Porque percebe, normalmente quem não leva adiante é porque percebe que o buraco é um pouco mais embaixo. Faltou isso que a gente falou. E a questão do propósito, realmente. Propósito, amor, dedicação, resiliência. Isso, exatamente. E nós ficamos o ano de 2019 inteiro, então foi onde realmente surgiu toda aquela parte jurídica, administrativa e registro de CNPJ e tudo mais aconteceu nesse ano da incubação, de tirar a ideia do papel. E aí, no final do ano, nós participamos de um programa no Porto Digital chamado Mind Minas, que ele é voltado para o empreendedorismo feminino. Ele já funciona como uma pré-aceleração. O que é essa pré-aceleração? De novo, no universo das startups. Sim. A incubação é quando a tua ideia ainda está muito verdinha e você precisa amadurecer um pouco mais. Sim. Depois dessa caminhada, o próximo passo é a aceleração. Quando você já entende, de fato, você já validou... Já está com a ideia, né? Mais ou menos ali. Já validou a tua ideia, já validou as tuas hipóteses de mercado, já foi para o mercado, já entendeu que tem demanda e agora você precisa, de fato, começar a executar, que é o que a gente fala, no nosso caso, foi fazer as primeiras reformas para entender exatamente como funcionava esse nosso mecanismo de reforma que a gente estava querendo oferecer. E enquanto isso, você continuou trabalhando com as outras, pegando... Não, a gente ficou 100% dedicada, mais uma vez, da questão dos privilégios, né? Eu e Gil, nós ficamos 100% dedicadas à Dona Obra, ao nascimento da Dona Obra.
Então, Denise, você estava me explicando da aceleração, né? Que a gente deu uma pausinha aqui para respirar. Isso. Então, para você tirar essa ideia do papel, no mundo das startups, existe esse primeiro processo, que é o processo da incubação, onde normalmente você vai aprender os primeiros passos, desde questões administrativas, jurídicas, até formalizar mesmo a empresa. Outra coisa que a gente não aprende, né, na universidade, registro de CNPJ e etc. Não. E o segundo momento o momento da aceleração. Aprendi tem uma coisas básicas, assim, de, às vezes declarar um imposto, né? Não aprende essas coisas, não. E aí, na aceleração, você vai realmente literalmente colocar em prática aquela sua ideia, validar aquela sua ideia. Você já conseguiu entender que existe um mercado, que existe um nicho, você já sabe dizer quem são as pessoas que compram o teu produto, e agora você precisa começar a executar, no nosso caso, no caso da Dona Obra, as primeiras reformas para entender como vai ser a entrega de valor para esse público, se você vai conseguir cumprir os prazos, por exemplo, de execução que você imaginou, se você vai conseguir cumprir com os custos daquela construção que você está vendendo, daquela reforma, né, que você está vendendo, de novo. A gente está falando de um parcelamento em 30 vezes no boleto, que são parcelas que começam ali em torno de R$100, mas que tem que chegar até 200, 250, porque senão começa a comprometer a renda da família. Então, tudo isso você vai validando e testando, executando, no nosso caso, as primeiras reformas. E isso você faz num processo de aceleração, né? Então, essa entrevista aqui com a Denise, a gente está ressaltando aí vários pontos importantes, né? Você deu dicas aí de quem tem uma ideia que é ser incubado, como faz, né? Não sei, né? Se na sua cidade tem um órgão que faz esse tipo, né? Igual tem aqui em Recife, que eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Lá também tem uma incubadora. Sim. Que é um órgão também como o Porto Digital aqui, que dá aí esse respaldo para quem tem ideias de negócio. Então, a gente falou para quem deseja, né? Por que não reformar a casa? E pessoas de baixa renda que quer reformar a casa. Isso. E acha que nunca vai poder, que não tem condições. Agora tem, pode, né? A Denise vai deixar o Instagram da Dona Obra, pode ir lá no Instagram. @donaobra.rq e pegar lá algumas informações, tem mais contatos lá para, de repente, né, acionar elas para fazer a reforma na sua casa, né? Tem gente que está vendo a gente ou está ouvindo e tem essa necessidade, né? E acho importante também reforçar, principalmente para os seguidores do canal e para o público-alvo do canal, que é possível você fazer algo diferente, é muito da inquietação que cada um tem. Sim, a gente sabe aí já você colocando aqui sua experiência, né? Que a gente sabe que, enquanto cidadão, a gente tem um papel a cumprir. Eu e Gil, a gente acredita muito nisso. A gente não está aqui só de passagem. A gente está aqui de passagem, mas para ser lembrado por algum legado que a gente tenha deixado. Exatamente. E a gente olha para as pessoas que são menos privilegiadas que a gente e a gente quer causar impacto na vida dessas pessoas. Aqui no meu canal eu comecei gravando falando de negócios, empreendedorismo, e eu tenho alguns vídeos, aí se vocês pegarem aqui, que eu vou deixar lá, porque agora é em formato de podcast, mas os antigos vão ficar lá, que fala de missão, visão, valores, né? Que fala de propósito, que são coisas importantes para quem está aí querendo sair dessa coisa, né, da dificuldade, né, vamos dizer assim, ou talvez a pessoa também está insatisfeita com a vida dela profissional e quer empreender, né? Exato. Dizer que é possível, né? É possível, assim, não é fácil. Não é fácil. Vamos ser sinceros aqui. Não vamos romantizar, porque eu caminhei o processo. Para isso também, eu, né, me intitulo como profissional liberal, fui caminhando e trabalhei em vários lugares também, lugares que eu não gostava, porque cai naquele assunto lá que a gente estava falando no começo, de ter uma renda para se sustentar, de ter que, né, pagar as contas e não poder ali naquele momento escolher. Vamos falar a verdade, escolher emprego, ou escolher vaga, ou escolher oportunidade, né? Isso, exatamente. Então, tô até me perdendo que eu tava falando. Dizer que é possível, dizer que é possível, não é fácil, não mas é fácil, mas é possível. Acredite na sua ideia. Sim. Mas tem que ter, assim, primeiro essa coisa da mente, mudança de mente. A pessoa que não começa a pensar, por isso que é bom, né?
Aí, se você tiver indicação de livros aí para ajudar o pessoal. Busque pessoas. Livros que te ajudam a entender como que faz essa mudança de mente, né? Depois, numa outra oportunidade, a Denise volta aqui, né? E aí eu trago algumas sugestões. É muito assunto para a gente continuar falando de Dona Obra e de outras experiências, né? Sua particular, né? Falar da vida, né? Das superações, de tudo. E dar dicas até aí pro pessoal que quer mudança de mente para poder... Porque você é um exemplo, você teve uma ideia, acreditou nela, mas viu o que a gente falou aqui, né? Você não teve só uma ideia e deixou lá largada, você teve dedicação, amor naquilo que você queria, que você acreditou na ideia e resiliência, que é um dos pontos mais importantes, né? Se eu puder deixar a indicação de um livro para começar a mudança, né? Não, pode indicar. Já indico Mohamed Yuno, gente, Banqueiro dos Pobres, por favor, não Chama deixem. Banqueiro dos Pobres, Banqueiro o livro? dos Pobres, não deixem não conheço, de ler. Não, é bom você falar que... não deixem de ler, porque muda a vida de qualquer um que acha que só veio aqui a passeio. Muda, a passeio a gente... Pronto, já começa a mudar por aí. É aí o depois... que a gente menos vê é a passeio, né? Exatamente, é isso, começa por aí. E quantas obras já realizadas? Pra gente fechar aí com uma informação... Até o momento foram 52 informação reformas. Excelente. 52 reformas em 2 anos de empresa e de ideia funcionando. Foram 52 reformas realizadas. É o que a gente chama do ano de validação, né? Até agora a gente veio validando diversas hipóteses e aí por isso 52 reformas, já impactamos cerca de 192 pessoas no total, aproximadamente 200 pessoas, né? E o que eu acho importante falar dessa roda, porque a gente não está só olhando para um público de menor renda, mas quando a gente faz essa reforma, por exemplo, a gente também causa alguns outros impactos, não apenas na vida da família de quem adquiriu a reforma, mas, por exemplo, a gente contrata mão de obra local. É isso que eu ia te perguntar, como é que faz para, se vocês têm os parceiros aí dos materiais, né, da obra? Por exemplo, nessa questão de material. Como é feito, né? A gente busca, por exemplo, se eu vou trabalhar numa comunidade, vamos supor que eu vou trabalhar na comunidade dos coelhos, eu vou olhar na comunidade quem é o fornecedor de material local. Normalmente é o cara que começou com uma barraquinha pequenininha e hoje ele tem um depósito um pouco mais estruturado. Então, eu vou comprar o material desse empreendedor, né? O local da comunidade. Então, você dá preferência ali para o pessoal local do local da reforma, da casa da pessoa. Isso, porque com isso eu vou injetar... Não compra de grandes parceiros, não. Com isso, redes. Eu vou conseguir injetar dinheiro na economia do próprio bairro, porque normalmente... Esse pequeno do bairro, ele emprega alguém que também mora na comunidade. Sim. E aí você faz todo um sistema da economia ali do local girar, né? E da mesma forma a contratação da mão de obra, que a gente busca sempre ter a mão de obra local. Então eu estou contratando Dona Rita, Dona Ana, que a gente encontra de vez em quando pedreira também, mas eu estou contratando o seu Mário, o seu José, que já são da própria comunidade e eu estou gerando renda para essas pessoas. Sim. Então, eu não impacto só a vida daquela família que comprou a reforma, mas também a vida de uma comunidade, de um núcleo ali daquela comunidade como um todo, né? Então, é isso. Esse impacto ele vai além daquele que a gente acha que causa naquele núcleo familiar. Basicamente muito interessante. 52 obras, olha. Por enquanto, foi o nosso... Não é para qualquer um, não. Vamos pensar, a gente sempre brinca que foi o ano de validação e a gente começou a validar as ideias da Dona Obra no sentido de ir para a prática fazer reforma no início de uma pandemia. Nós começamos a reformar em janeiro do ano passado. É verdade. Quando foi em abril, a gente precisou parar de fazer reforma, porque entrou a pandemia e nós voltamos em outubro. Então, desses 2 anos, vamos dizer que a gente conseguiu trabalhar 1 ano e meio e foram 52 reformas. E aí, ano que vem, a gente tem uma projeção maior do que essa, de um crescimento de quase 40%. A gente entende que vai ser um ano de eficiência mesmo, né? Já vai ter passado um pouco dessa pandemia, se Deus quiser, e aí a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor. E é isso. Muito, muito legal a sua ideia de negócio. Ela é bem impactante. Eu adorei.
Eu adorei ter você aqui nesse início de podcast, vai me dar sorte. Muito obrigada, se Deus Quero que você volte mais vezes, Denise. Estamos à disposição. Pra gente continuar aí esse assunto que tá muito bom. Combinado. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Tá, e pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curte, que eu vou precisar aí de um apoio nesse início, viu, Denise? Tá certo. Pra gente colocar esse podcast aí pra bombar. Tá bom? Tá, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada, eu também. Então, até mais. Tchau, gente.